Olá, todo mundo falando de coronavírus e nós vamos falar de quê? De autoestima, porque a autoestima, amor próprio e a autoconfiança alteram todas as áreas da nossa vida, tem repercussão em todos os nossos projetos profissionais, pessoais, na nossa saúde, relacionamentos, enfim. A e a maior parte das demandas no consultório, a maior parte das queixas tem a ver, de algum modo, com o tipo de relacionamento que a pessoa tem com ela mesma. Se ela se respeita, se ela tem apreço por si, e tudo isso vai gerar uma série de repercussões, inclusive físicas. Ao longo da minha carreira como fisioterapeuta, trabalhei por 10 anos, e eu pude perceber como também tinha repercussão. O psiquismo alterava o físico e foi por isso que eu comecei a estudar psicanálise, coaching, meditação, medicina integrativa com Djalma, coaching educacional. E a nossa conclusão foi de que energia é só uma, essa mesma energia que se for represada no corpo pode nos adoecer, se ela for redirecionada, se ela for bem utilizada, ela gera um grande potencial de crescimento e de desenvolvimento. E é isso que a gente quer, que você dinamize a sua energia, que coloque para funcionar e não fique se limitando, porque infelizmente para as mulheres, né, o que eu vejo mais comumente é que elas se limitem, porque elas não acreditam no próprio potencial. E tudo isso tem a ver com autoestima. Às vezes elas não têm coragem de atender uma pessoa de status mais elevado, que seja mais bonita ou mais rica do que ela, e principalmente as mulheres profissionais liberais têm esse tipo de preocupação e acabam se limitando, e a gente não quer que isso aconteça. Então vamos entender como a autoestima faz parte da sua vida, dos seus projetos. Vamos começar então com a aula da doutora Dana James, que é nutricionista, ela é psicoterapeuta, terapeuta comportamental e coach. Ela também é especializada em medicina funcional e foi num congresso de medicina funcional que nós a conhecemos. A aula da doutora Dana James era a mais lotada do congresso, todo mundo falava sobre ela e, claro, Djalma e eu tivemos que saber do que se tratava. E o título da palestra era justamente esse: como a autoestima altera, modela a sua silhueta. E como? Como isso acontece? A doutora Dana James escreveu um livro sobre esse assunto, depois de atender mais de 3.000 pacientes, e ela filtrou desses atendimentos 4 padrões de comportamentos que alteram a a maneira da pessoa lidar com os alimentos, alteram os hormônios e vão causando uma cascata de alterações. A pessoa geralmente procura profissional, procura a dona James ou nos procura na clínica por um motivo muito específico, que é o desequilíbrio hormonal, as causas, né, da elevação do cortisol, queda de cabelo, começa a acumular gordura numa parte do corpo e não em outra, a pessoa fica incomodada com aquelas mudanças e procura o médico, procura a coach, procura o nutricionista, mas se a gente for fazendo a engenharia reversa, a gente chega a esse ponto que vocês vão ver de onde surge. Mas enfim, um trabalho muito interessante da doutora Dana James, e principalmente porque ela facilita a nossa vida dando esses 4 padrões que ela, depois de muita experiência, conseguiu captar, e é muito compatível com o que a gente vê na clínica, e talvez você vá se identificar também, vamos ver. Então, o que é autoestima? Autoestima, como o próprio nome já diz, é amor próprio. Se a gente for separar a palavra, né, em autoestima, autorrespeito, apreço por si mesma, autovalorização, tem a ver com isso. E por que vai ser importante ter a autoestima elevada? É muito importante ter autorrespeito, autovalorização, principalmente porque nos gera bem-estar, mas é muito importante também porque profissionalmente dá segurança para o seu cliente.
Imagina um profissional que não tem segurança, que, né, se você vai procurar um cirurgião, um neurocirurgião, ele vai abrir o seu crânio. E se ele te disser assim: "Ah, tá, a gente vai tentar, a gente vai ver o que é possível", quer dizer, ele não confia no trabalho dele, não confia em si mesmo, não confia na sua técnica, e não te passa a confiança, mesmo que ele seja bom, a gente não vai se sentir seguro para passar por esse procedimento. Por outro lado, se esse mesmo cirurgião diz: "Ah, essa é a minha especialidade, aqui eu faço isso todos os dias, tenho uma equipe muito boa, a técnica é perfeita", e fala para você o que ele pode fazer com segurança, você também se sente seguro para se entregar a um procedimento que é delicado. Isso em todas as situações, da mais simples a esse tipo, né, de situação mais complexa, tudo, a autoestima vai influenciar em todos os pontos, em todos os aspectos. Então, além de nos beneficiar, beneficia a sociedade. Fica muito mais fácil de gerar contribuição social, gerar, contribuição na sua casa, para os seus relacionamentos, se você passar segurança para o outro. Então, é uma cadeia de acontecimentos. Vale a pena investir na sua autoestima e facilitar também para que o seu filho, os seus alunos e outras pessoas ao seu redor gostem delas mesmas. Também você vai começar a entender, ah, como funciona a mente de quem está perto de você. Então a doutora Dana James filtrou esses 4 modelos, esses 4 padrões, e ela chama de arquétipos, seguindo lá a teoria do Jung. Arquétipo é apenas isso, um padrão de comportamento. E o primeiro arquétipo vai ser a Mulher Maravilha, o segundo arquétipo vai ser a nutridora, o terceiro arquétipo é a mulher fatal, o quarto arquétipo é a mulher etérea. Aqui eu coloquei as fotos do filme Sex and the City e é justamente o que a Dana James fala. Ela percebe esses padrões nessas 4 amigas, sendo que a Miranda é a Mulher Maravilha, que é extremamente focada em resultado. E essa é a fonte principal de autoestima da Mulher Maravilha. Resultado, conquista, diploma, ela gosta de reconhecimento, ela, aliás, teme não ser reconhecida, por isso ela investe tanto em resultado, ela é dominante. E a nutridora, a maior fonte de autoestima dela é a contribuição, o serviço, a ajuda, o auxílio. E o maior medo da nutridora vai ser não ser necessária. Por isso ela está o tempo inteiro pesquisando. É o caso da Charlotte, que está sempre presente para as amigas, defende as amigas mais do que ela se defende e gosta de ajudar as pessoas, gosta de servir. A Samantha vai ser a mulher fatal e que tem como fonte de autoestima dominante a estética, a beleza, o autocuidado, o prazer, a diversão. E o maior temor da mulher fatal é não ser vista. A etérea tem como fonte dominante de autoestima a diferença, a autenticidade. Então ela é criativa, imaginativa, ela tem um mundo interno muito rico e o maior medo dela é ter que ser igual às outras pessoas. Em desequilíbrio, às vezes ela acaba cedendo, porque às vezes ser diferente é muito pesado. As pessoas, né, a sociedade cobra que a pessoa tenha, alcance determinados marcos e às vezes ela cede, por isso pode é, adoecer de certa maneira, né, ou não se sentir tão bem com ela mesma. Ok, então como surgem as nossas fontes de autoestima? De onde vêm essas diferenças? Por que eu valorizo mais, eu me sinto mais valorizada quando eu tenho um tipo de comportamento e outra pessoa vai se sentir mais valorizada se ela tem outro tipo de comportamento? Nós vamos ver aqui que essas fontes de autoestima são determinadas muito precocemente na nossa vida, tipicamente na infância,
E com o cérebro ainda, né, com poucas informações insuficientes para ter a interpretação mais ampla do que acontece. E porque essas interpretações são muito conectadas, essas fontes de autoestima são muito integradas à nossa identidade, é muito difícil e quase impossível descobrir quais são essas fontes sozinho. Por isso é importante ter a Dona James ou acessar essa aula para que você entenda melhor do que se trata e de onde vêm as suas fontes de autoestima. Mas são interpretações, geralmente, que acontecem na infância. E como são essas interpretações? No caso da Mulher Maravilha, geralmente ela interpreta que ela precisa ser a primeira, que ela precisa ser a número um. Se ela, por exemplo, é boa em português e não é boa em matemática, ela vai dizer que não gosta de matemática, então que ela só gosta de português. Se ela não performa tão bem em natação, ela vai dizer: eu só gosto de futebol. Ela evita mostrar vulnerabilidade e ela investe muita energia onde ela sabe que ela pode ser a primeira ou pelo menos performar muito bem. Ela tem medo de mostrar a fragilidade dela e acabar perdendo o amor do outro. E ela se valoriza também pelas conquistas. Aí os investimentos são muito específicos. Ela é dominadora, ela gosta de resultados. A nutridora, ela geralmente interpreta que ela precisa de cuidar das pessoas que estão à sua volta, porque talvez isso tenha sido necessário na infância. Se ela teve um pai alcoólatra, uma mãe com depressão, ou se, como a Cinderela aqui, o meu exemplo foi da Cinderela nessa foto, que em equilíbrio é essa princesa linda, mas em desequilíbrio vai ser a gata borralheira, assumindo muitas coisas dos outros. E como a Cinderela, se a pessoa fica órfã ou precisa amadurecer muito precocemente, ela pode ter esse tipo de interpretação, continuar ao longo da vida se oferecendo como fazendo trabalho para os outros para que ela se sinta necessária e valorizada. A mulher fatal, geralmente, é por um trauma. Pode ser por elogio, porque ela se sentiu valorizada pela sua própria beleza, porque ela se sente bonita e as pessoas comentam muito sobre a aparência dela, sobre o que ela tem, mas geralmente é por uma dor. Por exemplo, eu tenho uma aluna que precisou ir de uniforme a uma festinha e ela se sentiu super constrangida, ela não queria, e a interpretação dela naquele momento foi que nunca mais aconteceria algo parecido, que ela sempre teria dinheiro para ter roupa nova, que a vida dela seria dedicada a estar bem nos lugares. Bonita, bem vestida, bem cuidada. A outra aluna precisou, não, aconteceu que os pais dela montaram uma festa surpresa junto com os amigos também da escola e ela se sentiu muito diminuída porque os amigos viram onde ela morava. Ela não queria mostrar esse ambiente, não queria mostrar a casa dela para os amigos da escola. A interpretação dela naquele momento foi a de que nunca mais isso também iria acontecer, que ela teria um carro lindo, que a casa dela seria maravilhosa, com piscina de 2 andares e assim, assim, assado, e foi o que ela realmente construiu. A vida foi dedicada a montar a casa da Barbie. E a Barbie, nesse caso, pode ter 1000 aparências, assim como a boneca. Ela é uma camaleoa, muda muito de acordo com o que ela valoriza. A Dona James fala que a mulher fatal é um produto da cultura e geralmente vem por uma dor. A etérea geralmente sofre bullying e tem alguma dificuldade por ser muito diferente, por ter a personalidade atípica. E, como refúgio, ela tem um mundo interno. Então, para fugir das cobranças ou do bullying, ela acaba se envolvendo com o mundo interno, que é riquíssimo. Ela é criativa, intuitiva, cheia de ideias e geralmente ligada a artes. Nesse caso, não tem problema, é uma fuga
maravilhosa, mas a gente vai ver que em alguns pontos acaba também alterando o corpo, os hormônios e os relacionamentos dela, os projetos profissionais também. Então as interpretações são essas. Basicamente, cada um tem um evento, mas o que a gente percebe é que as interpretações das crianças são muito semelhantes e ficam mais ou menos nesses esquemas aí das meninas. A Mulher Maravilha, então, como característica, em equilíbrio, vai ser muito dominante, focada em resultados, e em equilíbrio, ela domina o mundo. Parece que o dia dela tem 48 horas e ninguém entende como ela produz o que ela produz. Em equilíbrio, ela cuida da família, cuida do trabalho, entrega o resultado, lidera outras pessoas e muda o mundo, é ativista e conversa em outros idiomas, envia mensagem para todo mundo, posta nas redes sociais. A gente não entende como essa pessoa produz tanto. Agora, em desequilíbrio, quando tem excesso de trabalho, quando ela não se cuida e quando ela acha que tem que entregar mais do que ela consegue, às vezes vai responder e-mail na madrugada porque não deu conta durante o dia. Se ela sente que o trabalho é muito importante, ela deixa de se alimentar, ela deixa de tomar água, vai comer só no final do dia. Essa alimentação no final da tarde ou muito à noite, quase na hora de dormir, também altera o sono, altera a digestão, pode causar elevação de cortisol, esse estresse todo. E ela vai perceber acúmulo de gordura, principalmente no abdômen, por causa do cortisol. Às vezes o cabelo cai, altera a pele e as articulações doem, e as queixas dela são ligadas a isso, mas ela não imagina que esteja ligado, que essas queixas, né, que essas demandas estejam ligadas à personalidade dela, às fontes de autoestima. E ela nos procura porque a performance cai. É ela que é tão inteligente, focada, começa a ficar distraída, esquecer as coisas. Ela pensa, será que eu tenho um déficit de atenção tardio? Mas não. O estresse, a primeira coisa que faz com o cérebro é desligar a inteligência. Acaba alterando o funcionamento do córtex pré-frontal e ela não integra mais os dados como antes, não tem a mesma atenção, não consegue ter a mesma performance cognitiva de antes. E isso parece um déficit de atenção, mas na verdade é uma queda de atenção provocada pelo estresse. E tem várias outras repercussões. Além dessas alterações físicas, a carreira, né, pode ser prejudicada, porque com a alteração dos hormônios, com a elevação do cortisol, o estresse, o sono pode ser alterado. Dormindo mal, ela acaba não conseguindo também consolidar as informações que ela obteve durante o dia e não consegue relembrar o que ela vivenciou com precisão no dia seguinte. Isso gera um retrabalho e acumula mais tarefa. Ela não se sente tão capaz como antes. Pode gerar uma síndrome do impostor e só vai acumulando problema para a Mulher Maravilha, que nesse momento em que deveria se olhar, se respeitar e reduzir as atividades para que ela consiga manter a performance, é justamente nesse momento, ela é tão focada que ela vai procurar mais atividade e por causa dessa gordurinha no abdômen, talvez ela entre num crossfit, numa arte marcial, justamente quando ela precisaria fazer mais repouso. Talvez ela faça um jejum prolongado ou uma dieta maluca, justamente quando ela deveria se cuidar melhor. E ela precisa de ajuda, porque tudo pode ficar comprometido na vida dela, todas as áreas da vida, inclusive o relacionamento, porque para focar no trabalho, com menos energia e mais estresse,
Ela vai dizer não para algumas coisas e talvez ela negligencie, muitas vezes termina sem motivo um relacionamento, o namorado não entende, o marido acha estranho, os filhos se sentem negligenciados, aí é uma questão delicada e não é difícil de resolver. Ela só precisa enxergar as próprias necessidades e respeitar essas necessidades, continuar performando. Não precisa deixar de ser quem ela é, pelo contrário. A nutridora em equilíbrio, como a Charlotte, é essa amiga maravilhosa que cuida dos outros, que está sempre atenta às necessidades das pessoas, que defende quem ela gosta, que está que cozinha para o outro, cuida, sabe do aniversário de todo mundo, muito atenta às outras pessoas. E como a Mulher Maravilha, ela pode ficar sobrecarregada, mas há uma diferença grande entre as duas. A Mulher Maravilha fica sobrecarregada, estressada, porque o projeto, ela sente que o projeto é dela. Agora, a nutridora, ela fica sobrecarregada assumindo o projeto dos outros. E ela deixa de investir, às vezes, na própria carreira, nos seus estudos, na sua saúde também, mas porque o foco dela está no outro. A Mulher Maravilha tem o foco nela mesma. E em desequilíbrio, então, a nutridora, que tem o foco voltado para as outras pessoas, em servir, em contribuir, ela pode acumular muitas tarefas, porque ela sente que só ela faz como o outro merece. Ela não tem coragem, por exemplo, de contratar um ajudante se ela precisa de cuidar dos pais que já são idosos, ela sente que ninguém faz como ela mesma, que o outro vai ser mais cuidado se ela assumir esse compromisso. E ela vai assumindo, 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 mas se ela não cuidar dela mesma, o corpo para. E isso acontece, a gente sabe de casos, as pessoas deixam de se ouvir e o corpo pifa, a pessoa desmaia, tem alguma doença, somatiza, tem bruxismo, e na verdade ela sente o que ela fala pra gente é que, assim, mas tal pessoa deveria perceber que ela poderia me ajudar, meu irmão poderia fazer tal coisa, mas ela não pede, ela não verbaliza, ela não tem coragem, ela não se sente merecedora desse cuidado, dessa ajuda ou desse tempo. Até no caso de dieta, ela não tem coragem de pedir um alimento diferente, ela não se sente capaz de fazer uma rotina diferente das outras pessoas, então ela sempre cede, sempre cede, sempre cede. E o hormônio dominante dela, então, tende a ser a insulina, porque como fuga, como maneira de aplacar a dor dessa sobrecarga, ela tende a comer alimentos muito doces, ricos em carboidratos, carboidratos simples, muitas vezes come até escondido, escondido dela mesma, pode nem contar para o médico ou para o nutricionista que ela tem esse tipo de hábito alimentar, mas a gente sabe que sim, com muito carboidrato simples, insulina eleva, fica tendo oscilação grande da glicemia, a alteração de outros hormônios, mas a insulina ela causa o acúmulo de gordura no corpo inteiro. E esse acúmulo de gordura no corpo inteiro altera os hormônios sexuais. E com elevação, por exemplo, do estrogênio, ela vai ter acúmulo de gordura nas coxas e nos quadris. Faz modelar o corpo, deixar o corpo mais feminino, mas se for em excesso, vai ter um acúmulo maior e a pessoa fica chateada com, né, porque engordou, porque está com a coxa muito grossa, com os quadris muito largos. E ela também não vai entender. A queixa final é essa para o profissional, mas ela não imagina que isso possa ter a ver com as fontes de autoestima dela. E por que elas nos procuram no consultório? As nutridoras geralmente nos procuram porque, no meu caso, né, como psicopedagoga, porque elas querem investir na carreira, elas sentem que já investiram demais nas outras pessoas e que agora é a vez delas. Os filhos já estão mais ou menos criados, às vezes ela investiu demais nos relacionamentos e não construiu patrimônio, às vezes não se dedicou como deveria à carreira, não passou no concurso que queria, e quando a ficha cai, aí
ela me procura, eu procuro o Djalma por questões de saúde também, porque começou a ter fibromialgia, dores no corpo, bruxismo e alterações dos hormônios tiroidianos, uma série de alterações. E a gente vai observando que isso tudo tem a ver com o padrão de comportamento dela. Os relacionamentos, ela preserva ao máximo, mas a gente observa que tem um ressentimento, às vezes tem culpa porque não faz, às vezes tem ressentimento porque o outro não ajudou, e tem vários conflitos também psíquicos. Tudo é tranquilo de resolver também, quando a gente sabe o motivo e vai fazendo essa engenharia reversa. No caso da mulher fatal, as características dela em equilíbrio são a sedução, a alegria, a descontração, ela é leve, gosta de trazer diversão para os lugares, ela sempre influencia as amigas positivamente, mostra como as amigas podem ser mais bonitas, mais elegantes, mais finas, e nesse ponto que ela vai tender a facilitar, trazer essa diversão do glamour, a leveza com glamour. E como a Samantha, né? Agora, em desequilíbrio, mesmo no filme, a gente percebe que tem uma compulsão alimentar, que não tem limite para as coisas, mas em desequilíbrio, assim como a Barbie, ela pode ter várias faces. E ela pode usar isso como maneira de tentar voltar ao equilíbrio. Mudar muito a aparência, mudar o cabelo, mudar o corpo, as unhas, as roupas, o estilo. E o que leva, às vezes, à compulsão por compras, compulsão por procedimentos estéticos, plásticas e dietas malucas. Faz de tudo para voltar a ser quem ela acha que deveria ser. Em relação à cognição, é muito comum que ela ache que não é inteligente o suficiente, que é por isso que ela é bonita, que ela investe no corpo, porque ela acha que não conseguiu ir tão bem na escola, às vezes teve algum tipo de reprovação, e ela me procura para um projeto muito específico, às vezes quer passar no IELTS ou numa prova no Enem, em algo assim bem específico, porque do restante ela dá conta. E a carreira geralmente também é levada com leveza, mas os objetivos costumam estar conectados também à beleza, à arte, à estética, a coisas que envolvam design de interiores, arquitetura, coisas bonitas e que a valorizem. Ela assume esse valor do externo para a identidade dela. Nos relacionamentos, geralmente flui com leveza, mas em desequilíbrio podem ser comprometidos também pela insegurança. Assim como as alterações do físico, o humor e a segurança também oscilam muito e tem repercussão no relacionamento, porque ela busca a validação do outro. O maior temor da mulher fatal é não ser vista, mas ao mesmo tempo ela me conta que não quer ser vista só pelo corpo. Ela teme que as pessoas pensem que ela não tem cérebro. E isso causa repercussões no relacionamento, ciúmes, manipulação. Tem um aluno, uma amiga que mandava flores para ela mesma, para que o marido visse e ficasse enciumado. Ela queria, né, gerar esse clima. E o marido, não sei se sabia ou não, mas entrava um pouquinho no jogo dela e os dois se divertiam. E nesse caso aqui, a busca da mulher fatal pelo profissional, geralmente também é bem específica e mais ligada à resolução de uma questão. Se o cabelo não está tão bem, a unha está fraca, se teve celulite, ela quer resolver aquela questão, e às vezes com a reposição, terapia hormonal,
conversa com o Djalma, faz uma consulta em medicina integrativa, ou uma consulta ginecológica mais ligada a essa aula sobre hormônios. E a etérea em equilíbrio também é maravilhosa. São as terapeutas holísticas, as meditadoras, as artistas, são mulheres muito criativas, imaginativas, que criam, né, que têm ideias fabulosas, porém, em desequilíbrio, a tendência é que elas não consigam tirar essas ideias do papel, por vários motivos. O hormônio que tende a estar desequilibrado na etérea, quando ela não está conectada com a essência dela, quando ela não se sente inteira, como ela é muito sensível, às vezes ela tem dificuldade de separar o que é dela e o que é do outro. E essa interferência é que muitas vezes provoca esse desequilíbrio. As demandas externas podem sobrecarregá-la, ela se sente oprimida, ela se sente desconectada e acaba tendo alterações hormonais. O Djalma fala que não sabe se o hormônio é alterado e daí surge a etérea, ou se o comportamento da etérea causa essas repercussões hormonais. Mas o que a gente observa é que, às vezes, o estrogênio pode baixar, e com a queda do estrogênio tem alterações da cognição, né, de aspectos neurológicos, porque, por exemplo, o estrogênio, ele ativa receptores de serotonina, de dopamina, de noradrenalina. Então, se cai o estrogênio e os receptores ficam menos ativos, há uma tendência à depressão, há uma tendência a pouca motivação e passividade. Por isso, às vezes, o mundo interno é rico, às vezes tem muitas ideias, mas tem dificuldade para monetizar essas ideias, para tirar as ideias do papel e viver dessas ideias, assumir a criatividade como profissão. E esse é um pesar. Geralmente ela me procura por isso, porque não entende, é super bem formada, tem um monte de ideias, mas não consegue sobreviver, não consegue financiar as próximas ideias com os projetos que ela já teve. E também não é difícil, no passo a passo e reconhecendo quem ela é e sabendo que é possível ganhar dinheiro com a personalidade que ela tem, mesmo sendo professora de yoga, mesmo sendo artesã, ou terapeuta holística, mística, artista, seja lá qual tenha sido a escolha prévia dela, é possível ter equilíbrio financeiro, ter equilíbrio hormonal e nos relacionamentos também. Nos relacionamentos, a questão é essa: não saber separar o que é dela e o que é do outro. E esse ponto, às vezes, fragiliza a relação dos dois lados. Ela se afasta e o outro se sente abandonado. Aí precisa também trabalhar a comunicação, que é um aspecto importantíssimo. E tudo tende a voltar ao normal ou ficar até melhor. Ok, então já que nós estamos falando sobre voltar ao equilíbrio, como isso acontece? Vai acontecer em 3 passos. Claro que existem 1000 formas, 1000 maneiras, mas basicamente a gente precisa de identificar quais são as nossas fontes principais de autoestima, quais são as memórias que não nos favorecem. A partir daí, dessas memórias, por exemplo, dessas interpretações que foram falhas, que foram feitas por uma criança que não tinha todos os parâmetros, não tinha condição de avaliar tudo o que estava acontecendo ao seu redor, a gente precisa ressignificar, então dar um novo valor para essas memórias que não nos servem mais. Por exemplo, se a nutridora interpretou que ela só é amada quando ela é necessária, talvez isso tenha acontecido na infância, tenha sido útil, mas hoje em dia ela pode ser necessária e ela pode ser bem cuidada, ela pode ser criativa, ela pode produzir bem e assumir todas as fontes de autoestima sem culpa. Informar, ser assertiva, solicitar ajuda das outras pessoas sem culpa.
sem ressentimento. E a partir dessa ressignificação, ela pode redirecionar a energia dela e diminuir os medos, as inseguranças, passar a né, quando ela cresce, ela sente que a autoestima eleva. E quando ela trabalha essas emoções, as inseguranças também tendem a se dissolver. A partir dessa ressignificação, o cultivo tende a ser natural. Quando a pessoa se permite ganhar satisfação a partir de outras fontes, ela sente que a vida dela começa a florescer em outras áreas. E esse que é o cultivo, ter contato com a nossa própria essência e diversificar as nossas fontes de satisfação. Ok, agora como a gente pode fazer isso? Na prática, como acontece? Deixa eu tirar minha janelinha aqui. Na prática, então, se a gente identificou, ressignificou e vai cultivar, a gente precisa de alterar o nosso estado mental, porque se a gente estiver presa àqueles sentimentos, estiver sobrecarregada ou desconectada, estressada, é muito difícil enxergar o cenário, é muito difícil assumir essa responsabilidade sobre as alterações que precisam ser feitas. Então, o primeiro passo, alterar o nosso estado mental. Talvez seja necessária a mediação de um profissional. Não existe autodidatismo, então, sempre que a gente puder ter um outro ser humano para facilitar a nossa aprendizagem, melhor. E esse outro ser humano, inclusive, pode ser uma amiga. Tem estudos que mostram que as mulheres que têm amigas vivem mais tempo e com mais saúde. Então, como alterar o estado mental? A gente pode usar coisas simples, né? Gratuitas, como música, a dança, a meditação. Eu tenho certeza que você já colocou música para arrumar a casa e ajudou a ganhar mais energia, a deixar o tempo passar mais rapidamente. A dança também, só de movimentar as articulações já começa a liberar endorfinas e muda o nosso estado mental, facilita outras atividades. A meditação altera as ondas cerebrais, nos deixa mais concentrados, mais presentes para o que está acontecendo. E tudo isso vai facilitar a aprendizagem, vai facilitar o seu reequilíbrio. Se for necessário, claro, a gente vai pensar em terapia, terapia cognitivo-comportamental é excelente, a psicanálise é excelente, o coaching, que apesar de não ser terapia, tem efeitos terapêuticos intensos e muito úteis e mensuráveis. E no caso da sororidade, são as próprias amigas, são os pares, as pessoas que estão à nossa volta. E principalmente as mulheres que têm mais ou menos os mesmos valores ou as mesmas vontades, o mesmo desejo de crescer, que estudam temas que são os que a gente gosta, que a gente se identifica. Então, em curso, a gente pode encontrar essas mulheres que estejam alinhadas com os nossos valores, em masterminds, em grupos mesmo de amigas, confrarias. Aí é só ter criatividade e você vai encontrar o seu grupo. E aqui eu deixo uma reflexão para vocês. Já que existem diversas fontes de autoestima, já que em equilíbrio você pode ter qualquer tipo de comportamento, você pode se identificar com qualquer arquétipo e performar muito bem, tanto cognitivamente quanto fisicamente, e ter relacionamentos bons, investimentos pessoais profissionais em equilíbrio também. Então, a reflexão é a seguinte: já que não basta ter autoestima elevada, é importante saber das fontes de autoestima. Eu quero saber o que muda na sua vida se você soubesse respeitar, o que muda na sua vida se você tiver mais autoestima. Se você precisar anotar, pode fechar os olhos se você quiser e pensar como a sua vida vai ser diferente se você investir nesses cuidados, nesse autocuidado. Agora eu quero que você pense em uma atitude. Qual atitude você precisa tomar agora? Qual vai ser o seu primeiro passo? É muito importante decidir o que você pode fazer agora para elevar a sua autoestima ou para se respeitar mais.
E a pergunta, de quem é essa responsabilidade? Quem precisa fazer, quem precisa dar esse primeiro passo? E, já que é você, eu imagino que seja você, e todos nós podemos fazer muito com o que nós temos agora. É claro que nós vamos evoluir, mas nós podemos fazer muito com o que nós já temos. Mas algumas pessoas talvez precisem de ajuda. A maior parte de vocês talvez cresça com esse encontro, com essa conversa de agora, e já tenha percebido que é necessário, quais alterações são necessárias, já talvez já tenha até começado, mas talvez você precise de ajuda. Então, também não é vergonha nenhuma, é excelente crescer com outra pessoa, e você pode pensar se vai ser uma terapia, se vai ser coaching, se vai ser psicanálise, se vai ser um grupo de amigas, um curso novo, um grupo que você vai montar, a sua célula da igreja, e pensar em crescer com elas, talvez até assistir esse encontro, esse vídeo com elas e discutir sobre a sua essência, suas necessidades, e saber como as pessoas lidam com as fontes de autoestima delas também. Mas, se você ficou um pouco confusa e acha que tem um pouco de cada uma e quer saber mais especificamente qual é a sua fonte dominante de autoestima, tem esse teste gratuito que você pode fazer com o QR Code ou então com o link que está aqui. Eu fiz a adaptação do teste da Dana James, porque ela é australiana e vive nos Estados Unidos, e algumas perguntas do teste eram um pouco diferentes, então eu adaptei para a nossa cultura, e você pode acessá-lo gratuitamente a partir desse link ou do QR Code. Faça o teste então, deixa aqui embaixo qual é a sua fonte dominante de autoestima. Às vezes acontece, por exemplo, da pessoa se sentir a Mulher Maravilha e, pelo teste, a Mulher Fatal. Como a Mulher Fatal é uma produção da cultura, pode ser que alguma delas, a Etérea, é muito comum que a Etérea use uma máscara da Mulher Maravilha ou da Mulher Fatal por uma demanda externa. Então não fique assustada se for isso, pode fazer o teste novamente, responder um pouquinho diferente, porque você é um pouco, talvez você tenha ficado em dúvida em alguma questão, responda novamente para saber, porque duas fontes de autoestima também são comuns. E muito obrigada por ter participado, por estar aqui comigo até agora nesse vídeo. Eu quero que você cresça muito, que se desenvolva, que se cuide. Não existe bebê, não existe criança pequenininha que tenha baixa autoestima. Todos nós nascemos com autoestima muito elevada. Nenhuma criança vai achar ruim porque ela tem dobrinha na cintura, porque ela tem dobrinha na coxa. Quando a criança é elogiada, ela sorri, ela sente que ela merece aquele elogio. Então, o reequilíbrio nada mais é do que um resgate. Não precisa ter vergonha de se valorizar, de se amar, de se respeitar, de gostar de quem você é. Muitas vezes, e isso é ótimo, a gente precisa atualizar a nossa identidade, mas sem vergonha, sem culpa, sem medo, sem se sentir diminuída ou constrangida, porque isso faz parte da nossa evolução. Divirtam-se bastante, então, com os testes, com a conversa, discutam com as amigas, respeitem também as diferenças das amigas e aprendam com elas. E até breve. Quero saber como foi o teste para vocês e o que vocês aprenderam com essa nossa conversa, tá bom? Beijo e até breve. Tchau, tchau.